Vamos lá. Só fazer uma apresentação rápida aqui para que todo mundo consiga me ouvir agora, né? Agradeço novamente a presença de todos aqui no nosso webinar, Retorno de Investimento com Simulação Estrutural. Eu sou o engenheiro Paulo Santos, sou especialista de aplicações na Mapdata. Convido todos a vocês a estarem seguindo a Mapdata através das mídias de redes sociais. Através do QR Code que está aqui na tela, vocês conseguirão navegar para mídias como o próprio site, LinkedIn e Instagram, tá? Sigam a Mapdata no Instagram, sigam a Mapdata no LinkedIn. Nós estamos trabalhando fortemente nas mídias digitais para estar divulgando novos eventos de webinar e também bastante atividades tecnológicas, tá? Atividades tecnológicas pertinentes a trabalhos relacionados de sucesso com a Mapdata e também aplicações Autodesk. Então, sigam aqui a Mapdata nas redes sociais. Eu comentei a ação referente à engenharia, né? E nosso webinar de hoje ele vai ter uma atividade bem voltada à parte de engenharia e simulação. Ela é um fragmento das ações de engenharia. Hoje, em diversas empresas, a engenharia está correlacionada a desenvolvimento, algumas na parte de manufatura, algumas também na parte de visualização, apresentação tridimensional, a venda do projeto para o cliente final ou talvez a venda para a atividade interna da empresa, né? A adaptação de um novo projeto, a criação de um novo protótipo digital, não deixa de ser uma venda, mas sim uma venda interna. Então, a ideia, a visualização, ela corresponde muito bem para essa etapa. E antecedendo a visualização, antecedendo todo esse cenário de desenvolvimento de engenharia, eu quero trazer vocês para as ações da parte de simulação de elementos finitos. Tá? Então, na parte de elementos finitos, na parte de desenvolvimento de elementos finitos, a gente tem aqui uma ampla ação da engenharia, e ela está correlacionada no segundo estágio, no projeto e engenharia, tá? Mas as ações, elas são correlacionadas ao conceito, ao projeto, testes, fabricação e campo. Logo, nós temos aqui o gráfico que apontam duas curvas, né? O custo para a mudança do projeto e a capacidade para a mudança do projeto. Então, a capacidade ela é muito mais ampla, obviamente, próximo ao conceito e muito mais difícil quando o produto está em campo, quando o produto está em uso pelo meu cliente. E o custo? O custo para a mudança ele é muito mais acessível, né, a nível de redução próximo das atividades de conceituação do que em campo. Então, essas curvas elas são opostas, né? E aonde a gente tem o maior indício, né, de atividades de projeto de engenharia, de mudanças, de estudos dentro do segundo campo, tá? E é aqui que a gente vai empregar o uso das ações de simulações estruturais no projeto engenharia. Então, aqui que está o meu CAD, é aqui que está a minha acessibilidade do CAD para uma ferramenta de CAE, a gente vai falar sobre isso. Então, nesse passo, nessa ideia, né, de atribuições, a gente vai correlacionar muito bem aqui a simulação estrutural. E como que a Autodesk ela se comporta em relação a essa titularidade, né? Nós temos como produto principal para a parte de projeto de engenharia mecânica o Autodesk Inventor, né? Plataforma que completou 20 anos no mercado, tá? E já contemplava uma associação prévia de recursos, obviamente, minimistas ou mais simples para elementos finitos. Então, o usuário já poderia ter uma interação por base à simulação estrutural. Com o passar do tempo, a Autodesk ficou mais profissional nessa atividade e ela agregou para o portfólio a ferramenta do Inventor Nastran. Nastran, para quem não conhece, vem de NASA Structural Analysis. Então é isso mesmo, é um software desenvolvido pela NASA, tá? Mediante o lançamento da Apollo.
essa aplicação, esse solver mecânico, essa atividade de processamento, ela foi desenvolvida dentro da própria NASA e disponibilizada para algumas aplicações. A Autodesk, em 2015, fez a aquisição desse solver. Então, ela trouxe para dentro da tecnologia Inventor o mesmo portfólio, os mesmos recursos do Nastran. Então, ela deixou de brincar de elementos finitos, ou, melhor dizendo, dar uma conceituação básica para o usuário e disponibilizou uma ferramenta profissional. Então, o usuário de engenharia que tem uma coleção, né, a Autodesk Pro Design Manufacture Collection, ele tem todo esse acervo. Ele projeta, modela dentro do Inventor e consegue ter intercambiabilidade com as referências e recursos do próprio Nastran. Pensando nisso, né, a atividade do Nastran, ela traz absorção ampla para um trabalho bem desenvolvido. E aí, a hora que a gente fala de recursos, fala de simulação, fala de atividade do software propriamente dito, né? Algumas ações são bem pertinentes. Então, quais são as ações pertinentes? Falar do software, e aí já fica bem nítido para vocês que eu estou na plataforma do Inventor. Então, eu abri, modelei, montei essa estrutura de máquina no Inventor, e agora entrei na ambientação do solver Nastran, né? Então, eu estou ambientado aqui dentro de um outro ambiente. E esse ambiente me correlaciona a algumas atividades bem particulares, bem profissionais. Mas o que eu quero trazer para vocês em relação a isso? A percepção, né? Eu estou desenvolvendo um projeto, ou estou trabalhando na adequação de um novo projeto de engenharia, ou desenvolvendo revisões e melhorias a um projeto, eu tenho aqui disponível para o usuário de CAD, tá? Não estou falando de um analista de simulação, de um profissional voltado às ações de simulação, estou falando do próprio desenvolvedor de projetos CAD. Ele está munido com uma ferramenta profissional, uma ferramenta que permite um desenvolvimento complexo de uma análise de elementos finitos, e também os mais simples, tá? São pertinentes essas ações e são pertinentes diretrizes. Para onde eu vou? O que eu consigo fazer? Quais são as possibilidades de simulação que esse solver me permite, né? Então, aqui dentro desse webinar, nós temos clientes e ainda não clientes. Existem pessoas que possuem o uso do Inventor, existem pessoas que já possuem o uso da coleção, e existem pessoas que, de alguma maneira, não conheçam, né, as atividades da Autodesk em si. Mas o que eu quero trazer para vocês? Possibilidades, né? Diversas possibilidades. Então, se eu tenho um problema estrutural, eu consigo desenvolver aqui, obviamente, dentro da simulação do Nastran. Se eu tenho um problema de térmica, se eu tenho um problema de fadiga, eu consigo desenvolver aqui dentro da parte de simulações também. Na parte estrutural, é muito interessante, porque a gente chega até simulações não lineares, tá? Quando eu falo de não linearidade, eu estou falando de modelagem simples, exemplos simples, mas também estou correlacionando aqui a possibilidade de uma análise de flambagem, tá? Linear e não linear. Então, o portfólio dele, as ações com base as resultantes, né, as físicas estudadas dentro do solver, elas são bem amplas. A gente consegue adentrar diversas das possibilidades físicas de cálculo. E uma coisa bem interessante, né, que é validativa às ações com base em elementos finitos. Eu entro no ambiente, aonde que eu coloco aqui as possibilidades de restrições, aonde que eu coloco as possibilidades de carregamento e como que eu faço as minhas considerações. Essas perguntas, elas são cada vez mais corriqueiras, tá? Eu evidencio cada vez mais esse tipo de questionamento dentro da minha relação com os clientes de uso da ferramenta do Nastran. Por quê isso? Porque
As referências da plataforma, elas oferecem aqui uma riqueza de detalhes muito ampla, né? Não é simplesmente eu colocar aqui uma malha e colocar uma restrição no carregamento, mas também ela não pode ser muito difícil de ser manuseado, tá? Porque esse software está acessível para um nível de pessoas de projeto e também analistas, né? Porque ele chega num nível pequeno de simulações, uma linear estática, até um potencial acrescido, que é uma análise mais pertinente à não linearidade, a pertinente à fadiga, por exemplo. Mas o que eu quero trazer para vocês? Associações, por exemplo, recursos, malha, atividades de restrições, atividades de carregamento, né? Como que o software trabalha com tudo isso? Considerações, como que eu faço para um projeto? O que eu considero? Se ele é um elemento linear, se ele é um elemento de casca. Então, essas interações, elas são muito bem intensificadas dentro da plataforma do nosso solver aqui do Nastran. Então, basicamente, ele consegue trabalhar com as referências de elemento de linha, que a gente chama do elemento unifilar, tá? E esse elemento unifilar aqui, ele é muito bem correlacionado com os perfis utilizados. Então, o usuário consegue mapear um perfil ideal aqui, simbolizar ele como uma estrutura de máquina, ou uma estrutura metálica, tá? Tudo isso através de um elemento de linha, basicamente. Não precisa ter uma volumetria 3D de um perfil metálico. Esse tipo de simulação é muito correlacionado aqui às estruturas. E uma segunda possibilidade seria os elementos de casca, né? Aqueles elementos nos quais eu não me preocupo com a espessura do modelo. Eu simplesmente faço a modelagem superfície dentro do ambiente do Inventor e trago para cá as minhas referências de superfície. E aí aqui sim eu vou trabalhar com a espessura. Aqui sim eu vou ditar qual é o valor da espessura do modelo. E essas atribuições, elas podem ser híbridas, tá? Eu posso correlacionar o elemento de casca com o elemento de linha, eu posso correlacionar o elemento de linha com o elemento sólido, perfeitamente, e amarrar todas essas uniões de pontos através da minha rede de malhas. E aqui vocês estão vendo na tela, que é o elemento sólido, o mais conhecido, propriamente dito, tá? Mas não necessariamente deveria ser o mais utilizado. Sempre que algumas vezes eu me correlaciono com o cliente finitos, ele me pontua o seguinte: como que eu dou o meu ponto de partida? Que tipo de elemento que eu considero para o meu problema? Elemento de linha, o elemento de casca ou um elemento sólido? Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas diretrizes? Por onde é o meu ponto de partida? Né? Então, são aproximações que fazem parte da dificuldade do dia a dia. E aí eu acabo correlacionando a oportunidade de falar sobre uma ação MapData para esse foco de atuação, né? Nós temos claramente que a possibilidade de um treinamento virtual para as ações da ferramenta do Nastran, então está disponibilizado no nosso conteúdo de EADs, né? A plataforma Nastran CAD ou Inventor Nastran, para que o usuário consiga conhecer o ambiente. Mas, às vezes, não apenas conhecer o ambiente é o ideal para a implementação de sucesso do produto, e sim um acompanhamento, né? Um acompanhamento em cima de um caso. Então, eu já deixo aqui até o mesmo convite para vocês. Caso vocês queiram estender essa conversa em modo particular e adotar as associações e as atividades do Nastran para o dia a dia de vocês, para a redução, para o retorno de investimento através da plataforma, a gente pode conversar em ações particulares. E nessas ações particulares, a gente pode desenvolver até mesmo algumas parcerias, tá? Onde a MapData ministraria o desenvolvimento de um treinamento, né, em cima do projeto da empresa. Então, eu quero validar uma estrutura. Esse é o meu problema. Vamos trazer o problema para a MapData, vamos montar o cenário de treinamento e desenvolver um acompanhamento de um projeto piloto. Isso é a criação de uma cartilha de trabalho, né, para a empresa. Criar uma cartilha de sucesso das features, dos recursos, dos passos que foram traçados para que nós chegamos, né, na ação de melhor resultado. Isso a MapData tem feito e causado bastante atividade de sucesso aí com diversos clientes.
Eu queria trazer para vocês aqui algumas ações, para vocês terem a sensibilidade também do retorno de investimento e da facilidade para esse retorno. Então, eu vou colocar lá o meu usuário de engenharia para trabalhar com o software CAD, obviamente, e ele vai estar munido das ações ali também para elementos finitos. Mas como que ele vai ter, então, as possibilidades de atribuições? Obviamente, ações, materiais, é tudo correlacionado e amarrado com a biblioteca Autodesk. Dentro do Master aqui eu tenho as ações de library, de materiais, todas correlacionadas com o próprio Inventor. Ou, necessariamente, eu posso vir aqui a preencher também dados técnicos do próprio material. E as condições de contorno, que são bastante preocupantes, eu conheço, não conheço essas referências, elas podem ser atribuídas aqui de modo bem simples, tá? E algumas considerações elas podem ser feitas. Por exemplo, aqui eu estou submetendo ela a minha fixação total ao solo, né? A parte inferior. Então, toda a minha face ali, ela está engastada. As translações e as rotações, elas estão travadas. Eu consigo aqui ter alguns ativos pré-definidos para fixação, para não rotação, para livre, para simetrias também, tá? E eu posso correlacionar isso daí de modo particular. Para a parte de carregamentos, né, o software também é bastante intuitivo, então é válido passar aqui para vocês as referências de possibilidades de carregamento que ele traz, né, com força, momento, carregamento distribuído, até mesmo o carregamento hidrostático, né, com a variação de coluna d'água, e também ações para a parte de temperatura, convecção, radiação e fluxo de calor. Mas o que é interessante, depois que eu correlacionei tudo isso daqui, né, eu tenho algumas ações que são pertinentes aos meus resultados, tá? E muito dos meus resultados, eles possuem variação de tensão para cima, para baixo, ou uma tensão que nós podemos dizer que é insegura, tá? E a insegurança de um valor de tensão, ele é muito pertinente com o que a gente atribui aqui, ó, para o elemento de malha. Por isso que isso correlaciona muito com a adoção do tipo de elemento que eu vou estar correlacionando para o meu projeto. Se ele é um elemento de linha, se é um elemento de casca, se é um elemento de sólido. Então, sim, eu tenho potencial para desenvolver uma malha de alto teor de refinamento, tá? Digamos que essa possibilidade ela é correlacionada para peças no tamanho exato da malha, de ordem linear e parabólica. Isso é muito interessante para as pessoas que já têm conhecimento técnico em elementos finitos. O linear e parabólico já pode demonstrar uma certa profissionalização do software. Para quem não tem, simplesmente eu consigo explicar de um modo bem simples. O elemento linear, ou simplesmente dizendo é elemento de primeira ordem, ele tem nós posicionados simplesmente no encontro de cada um dos elementos. E o elemento parabólico é um elemento um pouco mais complexo, que tem correlação com os elementos aqui, todos esses elementos, de acordo com a minha... não simplesmente com o nó final, né? Vamos falar assim, mas sim com possibilidades de interligações intermediárias também. Isso deixa a minha simulação num grau de precisão muito maior, sem que eu precise desenvolver o tamanho do elemento ou o tamanho da malha em um gradiente menor, tá? Então, consigo trabalhar com isso, com essas possibilidades. Inclusive, né, que não é novidade para ninguém, com os refinamentos, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um refinamento que a gente chama de refinamento local, ou malha local. A malha local é sempre adotada para condições onde eu tenho as minhas concentrações das tensões, ou onde eu quero enxergar um pouco melhor a minha simulação, sem necessariamente sobrecarregar o modelo inteiro. Então, se eu sei que a minha tensão ela está próxima a essa região aqui, ó, por que eu vou colocar um gradiente de malha refinado ou menor em toda a volumetria da minha geometria, né? Então, eu vou trabalhar com a tensão focada no ponto da tensão, obviamente. Então, essas correlações, elas são muito pertinentes à experiência do usuário, né?
Por isso que é legal o desenvolvimento do trabalho de acompanhamento técnico, onde você passa por diretrizes, né, e expectativas de grande ação com base na experiência de um modo tranquilo, né, sem estresse, sem ter que correr muito atrás de informação técnica, muito atrás de recursos extras, tá? E outra coisa de ponto muito interessante dentro do Nastran aqui, que eu acho que é bem pertinente a gente conversar sobre numa validação de projeto, é as referências que estão interligadas à possibilidade de uma malha para cada uma das peças. Então, se eu estiver tratando um elemento de montagem, essa malha ela pode ser individual para cada uma das peças. E o que eu acho de mais fantástico dentro dessa aplicação é que eu consigo desenvolver a geração de malha para uma peça só. Não necessariamente eu preciso vir aqui e trabalhar com refinar uma malha numa determinada peça A e pedir para que ele calcule a malha de todo o conjunto. Então, eu posso simplesmente fazer testes numa malha ou numa peça e habilitar com que ele faça simplesmente essa simulação para a peça que foi alterada, não para todos os modelos. Isso agiliza bastante a parte que a gente chama de convergência dos resultados. E por falar de convergência de resultado, vamos falar de resultado, né? O que essa interação aqui de restrição e de carregamento proporciona para o meu modelo? Quais são as minhas ações? Quais são as minhas prevenções aqui que ele deve mapear? Deixa eu só trocar a ordem de grandeza aqui para ficar mais claro para vocês. De casas decimais. Legal. Então, eu fiz uma simulação, teoricamente bem simples, onde a gente já consegue estudar aqui uma ação de modelo. Parte de baixo, bem indisposta ao valor da tensão, próxima aqui às minhas fixações, e um modelo muito comportado, onde apresenta um valor de tensão muito próximo, ou bem próximo, né, no local exato do meu refinamento, na classe do 128 MPa. Tá? O 128 MPa aqui, ela correlaciona o valor máximo de tensão. E esse valor máximo de tensão está se baseando na relação de tensão de Lomices, tá, pessoal? E é aqui que parte o ponto de princípio de dúvida, às vezes, do usuário. Será que eu posso confiar nesse valor de tensão, na região da tensão, né? Então, talvez a inexperiência, ela deixe a questão de simulação um pouquinho mais complexa, né? Com relação eu posso ou não confiar nisso daqui. Mas, né, o que eu quero trazer para vocês? Que mensagem que eu quero correlacionar aqui com a parte de cálculo estrutural? Fica bem nítido que eu trouxe o modelo do CAD, gerei um elemento de malha e coloquei as suposições. Esse valor de tensão, ele é, teoricamente, né, confrontado com a minha tensão admissível, tá? Podendo ser ela o limite de escoamento ou, né, caso eu encontre alguma limitância antes, por norma, ou também por conhecimento técnico, ou por precaução, eu possa adotar outro valor para tensão admissível. Não sei, né? Por exemplo, aqui para o alumínio, ó, eu tenho aqui fácil o encontro da tensão admissível, que é de 275, né? Correlacionado à biblioteca do alumínio 6061, modelo padrão e peça padrão aqui de material do Inventor. Mas, né, isso vai depender um pouco do que eu tenho com base as minhas tensões para validação. Qual é o fator de segurança que eu quero pressupor para esse modelo, né? Se eu me basear aqui no meu fator de segurança, eu consigo identificar, por exemplo, o ponto a ser estudado no nosso webinar. Eu posso ou não reduzir matéria do meu modelo estudado, tá? E o ponto de partida é esse. A intenção do trabalho de desenvolvimento de elementos finitos, ele serve também para prevenir, estudar, entender, mas também para ser empregado nas atividades de redução de volumetria, de matéria da minha estrutura. Então, se eu correlaciono 128 MPa aqui como um valor aceitável, legal, eu poderia diminuir,
né, as espessuras da minha estrutura, para que ela tenha ainda uma aprovação pertinente ao carregamento? Sim ou não? Então, isso tudo vai depender do que eu tenho aqui como adoção do meu fator de segurança, do que eu tenho como adoção da minha tensão admissível. O ponto de partida em poder ou não vai estar correlacionado a isso, né? Ao que você tem do fator de segurança ou que uma norma te diz com respeito às ações do seu projeto. E, com a possibilidade do desenvolvimento de uma redução, é aí que a gente começa a atribuir, né, a remodelagem. Então, eu saio desse ambiente aqui, navego para o ambiente do Inventor, faço as minhas modificações, as minhas reduções, e depois reavalio, né? Reavalio aqui dentro da plataforma de simulação do Nastran se aquela modificação técnica na volumetria, ela causou, né, uma melhora, um valor positivo com base às minhas expectativas, ou se não, né? É a famosa hora, está sub ou superdimensionado, ou como dito por algumas outras pessoas, o passa ou não passa, né? Então, tudo isso está correlacionado aqui às minhas atribuições. E a ideia desse webinar é trazer essa física mais próxima de vocês, porque muitos dos clientes, né, possuem o pacote de coleção de manufatura, possuem o uso do produto de manufatura que é o Nastran, né, para as validações, e acabam não conhecendo, ou acabam não empregando, né? Se a gente partir do princípio de um momento bem crítico, que é o momento que nós estamos vivenciando por conta de uma pandemia, de uma crise sanitária, né? Esse é um ponto de partida muito interessante a ser adotado. O quanto que eu posso reinventar o meu projeto técnico, quanto que eu posso reinventar do meu projeto de engenharia para estar mais competitivo ao mercado, o quanto que eu posso reduzir, né, de massa, o quanto que eu posso reduzir de matéria de uma estrutura, de um projeto, para que eu consiga colocar um produto no mercado de uma ação ou de um preço, né, mais competitivo. Então, de um produto, obviamente, a gente consegue atribuir diversas associações. Então, eu posso melhorar o processo, eu posso atribuir algumas outras atividades lá. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é a possibilidade de um cálculo estrutural com ação de engenharia, né? E, principalmente, consciência, tá? Consciência do que está acontecendo. Eu tenho aqui, de certa forma, a possibilidade de conhecer tudo. A tensão atuante no modelo, né? Isso é muito interessante, que eu estava apresentando para vocês. Eu consigo prever o deslocamento, obviamente. Então, se o carregamento pré-posto ali for, né, a atividade diária desse modelo, né, o quanto que eu vou ter aqui referente ao deslocamento? Quanto que essa estrutura ela vai se deslocar 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Isso é aceitável? Não é aceitável? Precisamos melhorar ou não? Posso reduzir matéria ou não? Né? Então, essa mudança de projeto, essa redução de custos para desenvolvimento do mesmo projeto de modo consciente. É essa mensagem que eu quero passar para vocês. Simplesmente fazer adequações e modificações de engenharia sem conhecimento prévio do que está sendo ocorrido. E a Mapdata se dispõe, né, a ajudá-los, né, nessa atividade, nesse acompanhamento de uso da plataforma. E para isso, é o que eu disse, a gente tem a possibilidade dos treinamentos EADs para navegação na plataforma do Nastran e até mesmo um rico acompanhamento técnico de melhoria de engenharia. Vamos pegar um projeto, piloto de vocês. Esse aqui é o meu carro-chefe. Eu desenvolvo muito desse. Então, é bem interessante. Se você desenvolve bastante desse projeto, por que não escolhê-lo como melhora de engenharia? Né? Mesmo que a melhora não seja tão significativa, mas em alta ordem de produção, ela passa a ser. Né? Ela passa a fazer uma conta muito interessante. Então, o retorno do investimento
ele é muito acessível, né, ao desenvolvimento de elementos finitos, de forma confiável e bem plena do que está sendo ocorrido a toda a atividade de projeto. Então, esse aqui agora eu plotei o resultado do fator de segurança, né? É o quanto que a gente consegue atribuir de fator de segurança referente ao modelo, né? Ao carregamento encontrado e ao limite do material, né? Ao limite de capacidade aqui de rigidez desse material. 2,35 na ordem aqui, teoricamente a pergunta é o seguinte: o que você precisa? Qual é a capacidade que você possui de atendimento? Eu conheço plenamente todos os meus carregamentos? Ou sim, eu posso fornecer isso aqui para o meu cliente, mas ele não obedecer às atividades de carregamento? Eu posso sim ter um cliente ali que coloca um superdimensionamento, um sobrepeso, né, de carga. Então, eu tenho que prever algumas ações do projeto também. E para finalizar aqui esse modelo, né, eu queria mostrar como último resultado um ensaio, né, pertinente ao ciclo de vida do projeto, ação cíclica de aplicação do mesmo carregamento. No modelo anterior, ou nas imagens anteriores, a gente ensaiou simplesmente um carregamento estático. Eu coloquei a carga e ali ficou, né? Agora aqui a gente tem o resultado para uma ação de fadiga. Se essa carga ela tiver uma ação cíclica, ora existe, ora não existe, né? Qual que vai ser a intervenção dessa ação de acontecimentos na minha estrutura? E a ação de acontecimento é exatamente o que o software está me apresentando, né? Então, ele suportaria 19.383 vezes a aplicação do mesmo carregamento. Por quê? Uma coisa é ela estar estática, simplesmente estática, é uma simulação simples. Numa condição de fadiga, a estresse, né, a relação do material, ela é bem diferente, né? Então, a gente pode ter a mesma carga apresentando, né, um fator ou uma ação muito não esperada, né, de muito risco para a minha estrutura. E diga-se as teorias, né? 80% das falhas em mecânica dos sólidos, elas são provenientes das minhas ações de carregamento de fadiga, ações cíclicas, que não são prescritas no meu projeto, né? Simplesmente eu vou lá e coloco um carregamento estático no qual ele não acontece, e sim uma aplicação cíclica. Basicamente é isso a mensagem que eu queria trazer para vocês em relação às atribuições de elementos finitos, né? A maturidade que o usuário possa ter. A ferramenta em si é uma ferramenta fantástica com relação a possibilidades. Ela traz um universo de grandeza aqui com relação aos tipos de simulações que são tratadas, mas não só com isso, né? Ela traz um universo de grandeza muito interessante, com base também ao tipo que as informações são tratadas. Então, é o carinho que o software tem para traçar o elemento de malha, é o carinho que o software tem para desenvolver e apresentar o resultado da melhor maneira. Então, está muito amarrado, né? Uma boa malha, uma boa geração de um solver matemático que distribui uma malha ideal, ele gera um resultado ideal. Uma malha distorcida de conhecimento ruim gera um resultado distorcido, gera um resultado ruim, tá? Então, com sabedoria, com uma ferramenta profissional, a gente consegue atribuir para um projetista ou até mesmo para um analista específico, né, a possibilidade da redução de custos, né, redução de custos de engenharia através do que a gente chama de elementos finitos, tá? Para providenciar algumas melhorias. Isso que eu estou falando aqui é simplesmente a simbolização de um produto, né? A gente pode ser até um pouco mais amplo nessa redução de custos, que é a desmontagem ou a não utilização dos testes físicos, ou, dependendo do caso, né, a redução mínima dos testes físicos. Então, se eu faço 10, por que 10? Por que não fazer 9 aqui dentro do sistema virtual e 1 no sistema físico? Se é proveniente que eu faça um físico ainda,
por que não reduzir a quantidade de testes físicos? Então, isso reduz a quantidade de tempo, eu consigo colocar um projeto ou um produto de um modo muito mais ágil, de uma maneira muito mais responsável no mercado. Tá joia? Pessoal, só para finalizar aqui as ações técnicas, eu quero trazer para vocês também uma outra ideia, né, que é uma ideia também de softwares Autodesk, que estão correlacionadas aqui no projeto generativo. Tá? Então, como eu disse no começo da apresentação, sempre nos meus webinars eu gosto de trazer um assunto, uma ideia tecnológica, né? Passar uma mensagem tecnológica além do conteúdo abordado. E aqui, nessa ideia tecnológica, ela está um pouco relacionada com o nosso conteúdo de hoje, porque a gente estava falando de redução de matéria, está falando de poupar material, né? E o projeto generativo realmente faz isso, tá? Estou explicando para vocês aqui alguma atividade, um ponto de referência do projeto generativo. O que é isso, né? O projeto generativo é pegar um modelo no qual a engenharia desenvolve com padrão de processo atual, dobra, usinagem, né? E outros tipos de processo, né? E desenvolver uma ação de manufatura aditiva para o processo dessa peça, tá? Então, necessariamente, obviamente, né? Ela fica com uma redução de massa, porém, estrategicamente, a rigidez dela, ela é praticamente igual, né? Praticamente idealizadamente igual ao modelo inicial. Tá? E aqui eu trago uma reprodução bem clara desse tipo de problema. Então, aqui a gente tem uma peça de colocação e disposição do cinto de segurança automotivo. Do lado esquerdo, a peça original, que ela é proveniente à usinagem, a processo de dobragem, estampagem e outros. E aqui ao lado direito, eu tenho uma peça de design generativo, né? Uma peça onde o software correlaciona os pontos ideais de apoio, pertinente aos esforços, monta a minha geometria de rigidez e depois, obviamente, né, esse modelo ele tem que ser adepto ao processo de manufatura aditiva, impressão ou até mesmo adição de material, entre outros aí já disponíveis no mercado. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui um vídeo apresentativo da tecnologia para vocês darem uma olhada. É um vídeo Autodesk, na qual ele correlaciona aqui a parte de interligação, né, do quadro da motocicleta com a roda. Então, basicamente, as regiões que devem ser preservadas, né? Então, em verde, ele coloca a preservação. E também eu posso possibilitar os obstáculos. Toda a minha geometria gerada, ela não deve ter interferência às peças ou às partes vermelhas, que são os obstáculos. Com base a isso, o software vai calcular inúmeras possibilidades de interligação entre as peças, né? E vai me dar aqui uma atividade ampla. Bom, como que eu vou usar com base ao meu filtro? Volumetria, ideal. Posso usar a massa como filtro de pesquisa também, condição de atividade. Posso ativar as questões de regionalidade também para ela. Então, dependendo onde esse componente vai ser utilizado, eu tenho ações referentes a temperaturas, referentes a condições de uso de terreno, no caso da motocicleta. Então, eu tenho N possibilidades, né, de diferenciar aqui quais delas vão ser utilizadas. O primeiro filtro que o pessoal sempre faz para o design generativo é a massa. Quais das possibilidades geradas é a de menor fator de massa, mantendo a mesma rigidez. E aí, pertinente a isso, eu consigo desenvolver um filtro e depois, né, fazer as adaptações, como a apresentação que no final mostrou. Definir o mesmo produto para diversas partes do mundo, simplesmente trocando um componente de design generativo. Bom, pessoal,
Eu disponibilizo esse momento aqui para dúvidas, então fiquem à vontade para fazer questionamentos e perguntas, tá? Então, momento de dúvidas aí. Estou acessível a perguntas. Podem desenvolver aqui pelo chat ou quem quiser usar o microfone também, fique à vontade. E aí eu aproveito para reforçar mais uma vez, quem ainda não está seguindo a Mapdata nas redes sociais, tanto para o LinkedIn quanto para o Instagram, acessem o QR Code e adentrem aí as possibilidades de navegar pelas mídias sociais da Mapdata e se manter informados aí sobre as atividades tecnológicas da Autodesk. Ô, Paulo, é o Renato da Promarket, tudo bom? Oi, Renato, boa tarde, tudo bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Ô, Paulo, eu acho que o Marco lá que está dando treinamento para nós até comentou com você que eu tinha solicitado a ele essa parte, né, de análise de estruturas. E a Promarket, ela fez a aquisição do Nastran ou não? No caso da Promart, a gente fez um trabalho com eles lá que não tá correlacionado à aquisição do Nastran para esse momento, tá? Mas você acha que é muita. Bom, você conheceu o processo nosso aqui, produto, tudo. Ele vai muito além do que a gente precisa aqui, ou ele é mais essa parte básica de análise aí do que você mostrou pra gente? Não, ela vai estar correlacionada com bastante com estrutura, né? Perfil estrutural, tá? Embora bastante das condições possibilitam algumas rigidez também, né? Para o que vocês colocam de carregamento. Então, a gente pode ter uma ação híbrida, né? De peças, de partes e também da referência estrutural. Isso aí é tranquilo. E a gente pode adotar o Nastar para isso. Mesmo sendo madeira aqui o nosso carro forte. Mesmo sendo madeira, tá? O Humberto ele fez uma pergunta aqui que ele correlaciona também a ação de materiais, né? Para ação de materiais, no caso dele, ele falou de materiais plásticos, mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui para dentro do Nastra de novo, para a gente falar de material. A gente tem uma impulsão muito legal aqui para tratar materiais, tá? Então, ação de material metálico, não metálico ou material plástico, não tem diferenciação de tratamento aqui, né? Para possível ou impossível, tá? Então, um material que ele é, por exemplo, numa ação metálica ou numa ação não metálica, ou um material plástico, ele pode ser utilizado e filtrado da biblioteca do Inventor, ou da biblioteca da Autodesk, que correlacionam todos os produtos aqui. A gente tem muita coisa de material aqui dentro. Ou, né, nos melhores dos mundos e na parte mais técnica, e eu prefiro, é que eu tenha aqui também atividades, né, do meu fornecedor. Então, dados de laudos técnicos do meu fornecedor, eu posso criar o meu material assim como vem a atividade do laudo do fornecedor. Então, se ele é um material plástico ou se ele é um material metálico, ou que seja, eu recebo esse laudo aí, peço o laudo para o meu fornecedor e preencho aqui, crio o meu material da melhor forma. Tá? Então, essas características elas ficam muito fidedignas com o projeto. Dessa maneira que eu melhor acho para trabalhar. Né? Você criar o material aqui com as propriedades correlacionadas. No caso da madeira, né, existem duas ações. A gente pode tratar ela tanto como uma referência, dependendo, né, da ação de madeira para o cálculo. Ela pode ser um material ortotrópico ou um compressado, dependendo do gradiente de fator de segurança que você vai adotar. A gente poderia até desenvolver um isotrópico mesmo. Mas no caso do ortotrópico, né, com diferentes resistências para diferentes eixos, né,
O software também possibilita que eu acabe colocando essas diferenciações. Então, ele acaba colocando modularidade, Poisson, limite de escoamento, tudo diferente, né, para cada um dos eixos. Então, eu posso colocar o Poisson para X, o Poisson para Y, o Poisson para Z, né, pertinente à resistência do material. Isso é tranquilo dentro do Nastran, tá? Respondendo já até a sua pergunta aí, Renato, e a pergunta do Humberto também sobre questões de materiais. Obrigado, Paulo. Legal? Bom, pessoal, podem ficar à vontade, tá? Sobre perguntas, eu estou disponível aqui para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês vierem a ter. A gente destinar esse momento para questões para respostas, tá? O César ele fez uma pergunta aqui na parte térmica do Nastran. Bom, na parte térmica do Nastran, sendo bem sucinto, mas vou mostrar um caso aqui para vocês. A gente tem algumas possibilidades de térmicas, tá? E das possibilidades de térmicas, a gente tem até mesmo um ensaio de fluido. Então, como a Autodesk tem um software de CFD também no portfólio de produtos, eu consigo aproveitar um estado de estudo de fluido e logá-lo, né, trazer esse estudo de fluido para dentro das ferramentas do Nastran. Aqui eu tenho uma ação bem simples de térmica, só para que a gente consiga estudar um conceito ou visualizar esse conceito aqui. No caso, é um disco de freio, né? E esse disco de freio aqui, ele é pertinente a uma ação simétrica, né? Então, para economizar as minhas referências, eu acabo fazendo uma simetria. Então, nesse caso aqui, 1/4 do disco de freio. E eu trouxe para esse modelo aqui uma ação térmica, onde a pastilha de freio faz a ação de contato, gerando atrito e calor, e também as referências do ambiente, né? A ambientação, temperatura ambiente do modelo. E proveniente a isso, eu consigo já visualizar aqui se ou como vai ficar as aletas, né, da minha refrigeração, com base na aplicação de carregamento. Como que é a dissipação de calor ao longo da volumetria 3D do produto, por base alguns procedimentos que eu possa adotar como método de refrigeração, no caso, a aleta. E aí o Nastran, ele faz um estudo térmico, e se por acaso eu quiser desenvolver uma tensão térmica, né, semelhante a um desenvolvimento, por exemplo, do cabeçote, pena, por conta de uma térmica agravante, eu posso coincidir dois cenários de simulação. Eu desenvolvo um cenário de simulação térmica e depois desenvolvo um cenário de empenamento. Então, a minha térmica ela vai gerar um deslocamento, e esse deslocamento depois eu consigo estudar com base no empenamento, com ativo, né? Qual que vai ser a deformação desse empenamento, desse deslocamento. Esse deslocamento, ele vai providenciar, né, alguma ação exagerada, vamos falar assim, né, entre aspas, de acúmulo de tensão, tá? Isso é conveniente também. Eu posso ter ali uma trinca, uma ruptura que veio, né, no deslocamento. Na ordem de grandeza de elementos finitos, né, um dos resultados mais provenientes disso é o deslocamento. O primeiro resultado encontrado é o valor de deslocamento, depois a gente o valor da tensão. Então, a térmica gera dilatação e a dilatação gera deslocamento. O deslocamento gera o valor da tensão. A gente consegue fazer esse estudo aí em duas ordens, né? Dois cenários, mesmo arquivo, sem sair do arquivo, são dois cenários de simulação, perfeitamente. Pessoal, fiquem à vontade aí, o momento de perguntas e de dúvidas. Para quem, reforçando, para quem não está seguindo ainda a MapData nas redes sociais aí também, aproveite esse momento aí, coloque o celular na tela e siga a MapData nas mídias aí. Podem participar, pessoal. Fiquem à vontade aí para questionamento, perguntas. Estou à disposição. Sim, César. Só divulgando a pergunta do César aqui para todo mundo.
sobre adoção de resultados com base a carregamentos somados à ação térmica. Então, eu posso ter duas referências aqui. Tá? Eu posso desenvolver uma simulação, como eu estava explicando, né? Da dilatação térmica acrescentar ao valor da tensão, ou, né, necessariamente, eu também posso providenciar um teste de resistência sobre a aplicação de um carregamento térmico. Né? Exemplo, em alguns casos, né, eu tenho que desenvolver o choque mecânico numa determinada temperatura. Muito isso para frascos. Né? Então, por exemplo, um frasco de shampoo ou alguma associação de material de polímero, né? Ela é muito abrangente a possibilidades de alternância do meu gradiente, né? Do elemento com base à temperatura ocorrente, temperatura ambiente. Então, nesses estudos aí, a norma até prescreve que você faça o crash, né? A solicitação de impacto, soltar o recipiente ao solo, sei lá, a 1,5 m e esteja numa temperatura de 18 graus. Então, a gente consegue fazer isso aqui dentro do Nastran também. Eu enceno uma temperatura ambiente e consigo colocar aqui também o crash, né, para que ele caia ao solo e o impacto aconteça a uma determinada curvatura térmica. E essa curvatura térmica vai mudar totalmente a minha ação de comportamento do material. Julgo o próprio desastre do Titanic, né? Que tinha um material super resistente no casco do navio, porém com baixa resistência aí a temperaturas baixas, né? Por isso que o iceberg rompeu lá o casco do navio. Então, nesse tipo de cálculo também eu consigo somar, né, as referências térmicas com as referências ideológicas do material. O Jonas fez uma pergunta aqui muito legal. Ele correlacionou a atividade de alternâncias dimensionais. Né? Então, uma peça paramétrica para as possibilidades dimensionais com carregamento. Esse carregamento, ele é um carregamento que pode ser variável ou não, entendo a sua pergunta assim. Mas, respondendo de modo bem técnico, a gente consegue ter uma atividade paramétrica dentro do Inventor. Então, eu parametrizo a minha peça dentro do Inventor e faço o cálculo no Nastran. Interações. Dentro do Inventor eu tenho lá a possibilidade de recursos para desenvolvimento paramétrico e depois esse desenvolvimento ele pode ser atribuído também para o Nastran. Então eu posso também ter cálculo de aplicação de esforço, variável ou não. Para essa peça aqui ela é geometricamente igual, mas dimensionalmente diferente, o esforço é menor. Então a carga é 70% da carga total. Então a gente consegue ter essas variações paramétricas sim, tá? E essa interação acontece entre Inventor e Nastran. Tá? E sendo bem mais abrangente na pergunta, essa correlação dos ambientes está disponível para quem já é usuário de Inventor aí vai entender a minha linguagem, a linguagem do iLogic. Tá? Então toda essa possibilidade de parametrização entre o intercâmbio do CAD com o CAI, Inventor e Nastran é disponível através do iLogic. Ok? E aí, pessoal, podem me fazer perguntas aí, fiquem à vontade.
Bom, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, acho que não existe mais nenhuma pergunta, mas eu vou deixar aqui o meu contato, tá? paulo.santos@mapdata.com.br. Caso depois vocês queiram me fazer alguma pergunta, podem me contatar pelo e-mail, tá? E a gente vai conversando, a gente responde aí todos os questionamentos, tá? Agradeço a presença de todos através do nosso canal aqui sobre o webinar de hoje, tá? Espero que tenha crescido aí conteúdo a vocês. Aos usuários da plataforma já tenham tido um breve conhecimento sobre a ambientação do software. Aos não usuários que tenham se motivado a olhar a plataforma do cálculo estrutural dentro da coleção de um modo um pouco mais próximo, mais simplista, né, com a possibilidade de uso plenamente dito, né, sem alguns receios. E aí eu reforço, né, a atividade de nosso trabalho com base à capacitação técnica através do treinamento EAD e também do acompanhamento técnico, né, através de um projeto piloto, geração de um planejamento de trabalho para cada um ou para cada empresa, em cima de cada atribuição. Legal? Fico aqui meus agradecimentos, tá? Sigam aí a Mapdata nas redes sociais e obrigado por participarem do nosso webinar. Nos vemos numa próxima. Legal. Acho que o pessoal não tem mais dúvida, não. Fica então aqui o meu contato, pessoal. Caso vocês queiram desenvolver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Através do meu contato em e-mail. E obrigado mais uma vez. Um abraço, boa tarde a todos. Até mais. Obrigado aí, Paulo. Nós que agradecemos aí. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado.